Olá, amigas e amigos aqui do canal, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Vamos comentar aqui agora um julgamento muito importante do Supremo Tribunal Federal, julgado agora no final de 2015, mas noticiado no informativo 1203 de 2026, o primeiro informativo do ano, que diz respeito à interpretação de constitucionalidade da Lei Orgânica da Magistratura Nacional à luz, isso é importante dizer, à luz da regulamentação dada pelo Conselho Nacional de Justiça para a pena de sanção de disponibilidade dos magistrados. A arguição de descumprimento de preceito fundamental número 677 do Distrito Federal. O julgamento está aqui com seu resumo no informativo 1203 de 2026. O resumo é o seguinte: são compatíveis com a Constituição Federal de 1988 e não afrontam os princípios constitucionais da individualização da pena, da vedação às penas de caráter perpétuo e do devido processo legal, as disposições do artigo 57, parágrafos da Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, que versam sobre a pena de disponibilidade de magistrado, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, e sobre o pedido do juiz posto em disponibilidade de reaproveitamento da magistratura. Aqui eu tenho aqui a descrição, né, na ementa. Só leiam aqui o item 5. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se os dispositivos, né, da LOMAN, ao deixar de estabelecer parâmetros mínimo e máximo para a pena de disponibilidade, ofenderia os princípios constitucionais relacionados à individualização da pena e à vedação do seu caráter perpétuo, né? Caráter perpétuo. É muito interessante esse julgamento, pessoal. Vejam só, o que é uma pena de sanção de disponibilidade? Vamos voltar aqui à tela aqui essa tela aqui. Deixa eu abrir aqui a LOMAN, não é? A LOMAN dispõe aqui, na sua tela aqui está o artigo 42. São penas disciplinares: advertência, censura, remoção compulsória, incisos 4 e 5, preste atenção aqui. Disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. A aposentadoria, todo mundo sabe o que é, não é? A aposentadoria é uma condição jurídica muito bem colocada na nossa mesa. Agora, o que é disponibilidade? Aqui ele explica, ó, artigo 56. O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço do magistrado nos seguintes casos, né? O magistrado que seja manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo, de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do judiciário. Vejam que são questões assim um tanto genéricas, né? Genéricas, questões graves, mas questões genéricas. Aí aqui o artigo 57 diz o seguinte: o Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a disponibilidade de magistrado com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, no caso anterior, no caso em que a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior não justifica a decretação da aposentadoria. O magistrado posto em disponibilidade, por determinação do Conselho, somente poderá pleitear o seu aproveitamento decorridos 2 anos do afastamento. O pedido devidamente instruído e justificado, acompanhado de parecer do tribunal competente ou do seu órgão especial, será apreciado pelo Conselho Nacional da Magistratura após o parecer do Procurador-Geral da República. Deferido o pedido, o aproveitamento far-se-á a critério do tribunal ou do seu órgão especial. Então vejam só, preste atenção aqui nesses dispositivos. Lá na descrição de quais são as penas, o inciso 4 do artigo 46 fala primeiro da disponibilidade, porque ali está meio que em grau de gravidade da pena. E depois fala na aposentadoria. Aqui começa a falar quais são as hipóteses que ensejam a aposentadoria. Tá? Aqui nesse artigo 56. E em seguida diz, olha, se a situação concreta recomendar apenas a disponibilidade, ela poderá ser adotada. Por que a disponibilidade é interessante? Veja só, o magistrado ou ele está na ativa, ou ele está na inativa. Ou ele está na ativa, ou ele está na inativa. A condição jurídica de ativo, ele está em atividade, ou ele está aposentado. Aposentado, ele está na condição de jubilado, de aposentado.
A disponibilidade, ela é como se fosse um limbo jurídico ou um purgatório, digamos assim. Eu vou usar aqui umas expressões talvez não tão corretas, mas para fins de explicar em que contexto se insere. Ele nem está aposentado, nem está na ativa. Ele está, usa-se o jargão costumeiro, ele está na geladeira. Né? Ele está, usando aqui uma linguagem talvez juvenil, ele está sentado ali numa cadeira, nem está expulso, nem está assistindo aula, mas ele está ali para pensar nos seus pecados, para pensar nos seus problemas, para ver se ele pode ser aproveitado, reaproveitado, colocado de volta na sala de aula, ou na ativa, melhor dizendo, ou para ver se ele vai ser expulso do colégio, ou vai ser expulso da magistratura na condição de aposentado. Em que condição jurídica ele vai ficar? Mas ele está numa condição de indefinição. Essa nota de indefinição é que ensejou os argumentos de inconstitucionalidade por falta de individualização da pena, fica uma pena um tanto genérica, né? Genérica, assim, abstrata, né? Ora, ele nem é aposentado, nem é sancionado, ele fica num limbo jurídico, numa situação de indefinição jurídica. Então, a pena precisa ser individualizada, a pena precisa ser delimitada. Olha, a sua pena é esta. A disponibilidade, ela não é em si, ela não é conclusiva. Ela não é conclusiva. Né? E a vedação às penas de caráter perpétuo. Por que a vedação das penas de caráter perpétuo? Porque os dispositivos aqui que nós lemos, esses dispositivos aqui do artigo 57, eles não trazem, inclusive se a gente for aqui para os parágrafos 3º e 4º, eles não trazem prazo máximo para que o cidadão fique nessa situação de indefinição, desse limbo jurídico, não trazem. Eles dizem que passados 2 anos que o magistrado esteja lá na geladeira, esteja lá no cantinho do castigo, esteja lá esperando alguém definir o seu destino, ele pode pedir o reaproveitamento, ele pode pedir para voltar para a sala de aula, ele pode pedir para voltar à ativa. Só diz isso. Mas quanto tempo ele vai ficar assim? Né? E se esse retorno à ativa não for deferido? Acontece o quê? Ele é aposentado, a lei não diz. Veio o Conselho Nacional de Justiça e disse, o Conselho Nacional de Justiça disse o seguinte, fez uma regulamentação, por meio de uma resolução, essa resolução CNJ, está no rodapé aqui do informativo, e nos dispositivos mais importantes dela, eu estava lendo aqui, termina atrapalhando aqui a visão de vocês, né? Mas só. Nos dispositivos mais importantes dela, né, dentre os quais o parágrafo 5º diz, ultrapassado o prazo de 5 anos da aplicação da pena de disponibilidade e não havendo pedido de aproveitamento, ou sendo esse pedido indeferido reiteradamente, cabe ao tribunal ao qual vinculado o magistrado instaurar procedimento administrativo assegurado contraditório em ampla defesa com a finalidade de verificar a necessidade de aplicação da aposentadoria compulsória, diante da possível incompatibilidade permanente do magistrado para o exercício do cargo. Então, aqui, o ato infralegal complementa a lei no sentido de individualizar e de afastar qualquer argumento de perpetuidade da condição de indisponibilidade, trazendo esse prazo de 5 anos. O ato infralegal, ele vai trazer que após 2 anos, aqui, ó, ele vai trazer o que a lei traz. Cumpridos 2 anos da pena de disponibilidade, havendo pedido de aproveitamento, cabe ao tribunal ao qual vinculado o magistrado promover. Então, vai analisar se ele pode ser aproveitado ou não. Agora, se ele não for aproveitado, e reiteradamente o magistrado pediu reaproveitamento e não foi deferido, ou se o magistrado não pediu o seu reaproveitamento, num prazo de 5 anos, o tribunal terá que decidir qual destino será dado àquele magistrado que está em disponibilidade. Ele não pode ficar em disponibilidade de maneira indeterminada. E aí o Supremo, à luz da regulamentação que o CNJ deu, considerou a LOMAN constitucional. É interessante isso, né? Olha só. Não é admissível, disse o Supremo, não é admissível interpretação que estabeleça punição indefinida ao magistrado sancionado com disponibilidade. O CNJ afastou a possibilidade de interpretações que pudessem conduzir à violação dos princípios da individualização da pena, da vedação às penas de caráter perpétuo e do devido processo legal, ao regulamentar no exercício de sua competência constitucional a sanção administrativa de disponibilidade.
Então, quando o CNJ regulamenta, densifica normativamente a forma como a sanção de disponibilidade incidirá, ele afasta os argumentos que motivaram a DPF e os argumentos que, em tese, poderiam conduzir à inconstitucionalidade deste instituto jurídico. E aí o Supremo Tribunal Federal termina concluindo aqui na emenda o seguinte: não é exigível que a lei estabeleça abstratamente parâmetros mínimos e máximos do afastamento, sanção que deve ser analisada conforme caso concreto em razão das peculiaridades da função exercida pelos magistrados. Ou seja, tem magistrado que vai poder ficar um determinado tempo, menos tempo, em disponibilidade, nessa geladeira, nesse limbo. Né? Tem magistrado que não, tem magistrado que vai ficar mais tempo, né? Mas nunca mais do que 5 anos para que o tribunal, nos termos do que é regulamentado pelo CNJ, possa instaurar o procedimento para resolver se ele vai à condição jurídica de inativo ou se ele será reaproveitado, né? Retornará à condição de inativo. Ele não vai ficar nesse limbo de indefinição jurídica eternamente. O que afasta a inconstitucionalidade. E é importante dizer também que a inconstitucionalidade foi afastada considerando o modo pelo qual o Instituto Jurídico foi regulamentado de maneira infralegal. É o ato regulamentar densificando a previsão normativa e dando-lhe conformidade constitucional. Esse encaixe entre regulamentação sancionatória e previsão normativa do tipo sancionatório em acordo com a Constituição Federal. Isso é bem interessante, né? Porque outro destino teria a DPF se a regulamentação pelo CNJ tivesse previsto, por exemplo, que essa condição de indisponibilidade fosse permanente. Né? Isso seria inconstitucional. Né? Isso seria inconstitucional. Então, a regulamentação do CNJ foi decisiva para densificar normativamente a aplicação do Instituto Jurídico Sancionatório, dando-lhe constitucionalidade, dando-lhe conformidade constitucional. Isso é interessantíssimo, porque o ato infralegal termina determinando o destino da constitucionalidade e inconstitucionalidade do Instituto Jurídico. Né? 9. Não há afronta ao princípio da individualização da pena nem a vedação do caráter perpétuo, porque o magistrado pode, após 2 anos, solicitar o aproveitamento, ocasião que se realiza oportunamente a adequação à sua situação peculiar. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a impossibilidade de aplicação de penas em caráter perpétuo, compete, todavia, ao controle difuso de constitucionalidade e adequação de situações concretas. Né? E aí a tese de julgamento. A pena de disponibilidade não é inconstitucional. Então, o que é que se prestigiou para além de tudo que se disse aqui no Supremo? O interesse público, porque o magistrado pode voltar a cumprir as suas funções depois de um período reflexivo, depois de um período de readequação de posição e de pensamento em relação à sua conduta funcional, o que é bom para o interesse público, que o magistrado volte à ativa, ou é como se desse uma chance, é como se desse uma oportunidade reflexiva, dada a grandeza e a relevância do cargo da magistratura e das funções que são desempenhadas, das funções públicas que são desempenhadas a partir deste cargo. Né? É um julgado muito interessante, que tem replicação importante para quem estuda para concurso de magistrado, para quem estuda para concurso de Ministério Público e outros concursos que trazem para estes cargos a sanção de disponibilidade, tá? Para direito administrativo sancionatório e para direito constitucional. Tá? Excelente caso concreto, né? Excelente caso concreto aqui para a gente estudar aqui no nosso canal. Vamos acompanhar mais casos como esse, né? Vamos acompanhar mais casos como esse. Que o informativo 1203 está cheio deles, né?